E aí, hoje a gente vai desvendar um dos capítulos mais, digamos, pulados de toda a Bíblia. E o que vamos descobrir lá é uma história surpreendente de diplomacia, poder e o nascimento de uma nação inteira. Vamos ser sinceros, quando lemos um livro antigo, super denso, qual é o tipo de capítulo que dá aquela vontade de passar por cima, talvez ler mais rápido? Provavelmente um que é só lista e mais lista de nomes, não é verdade? Pois é exatamente isso que a gente encontra em Gênesis 36. É uma lista longa que parece não ter fim de nomes, de genealogias. Para muita gente é tipo um quebra-molas na leitura do primeiro livro da Bíblia. Mas e se essa lista de nomes fosse, na verdade, um verdadeiro tesouro para historiadores e arqueólogos? Pois é, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, guarda aqui um documento que revela a ascensão de uma nação rival, e muito antes do que se imagina. Então, vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Primeiro ponto, um segredo no deserto. Porque, olha, Gênesis 36 não é só uma lista de família, não. Na real, é praticamente um documento diplomático, um estudo etnográfico. Ele estaria para definir a identidade de Edom, a nação irmã de Israel, fundada por ninguém menos que Esaú, o irmão de Jacó. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto. A história de 2 irmãos que se tornam 2 nações. Tudo começa com eles, os gêmeos Jacó, que depois viria a ser Israel, e Esaú, que se tornaria Edom. Este capítulo conta o lado da história que quase nunca ouvimos. O que o texto nos mostra é que a terra de Canaã ficou pequena, sabe? Simplesmente não tinha como sustentar os rebanhos e as famílias dos 2 irmãos. Então eles precisaram se separar. Enquanto Jacó fica em Canaã como líder de um clã seminômade, Esaú se muda para a terra de Seir para construir algo completamente diferente, uma nação. E que lugar ela Seir? Pense numa região de geografia difícil, acidentada, lá para o sul do Mar Morto, cheia daquelas montanhas de arenito vermelho. E não é à toa que a nação de Esaú adota o nome Edom, que em hebraico significa justamente vermelho. A identidade deles estava literalmente escrita na paisagem. E é aqui que a história fica fascinante, porque enquanto os descendentes de Jacó ainda estavam se organizando como um clã, os descendentes de Esaú, os edomitas, estavam se movendo muito mais rápido na construção de uma nação. Olha só que interessante. O texto lista os chefes de Edom e usa uma palavra específica em hebraico, alup. Isso não é um termo qualquer para líder, não. Ele se refere especificamente ao comandante de um clã ou de uma unidade militar. O que isso nos mostra? Que Edom não era só um grupo de famílias, mas uma confederação de tribos muito bem organizada e poderosa. Tá, mas como eles conseguiram isso tão rápido? O capítulo nos dá 2 pistas bem claras sobre a estratégia deles. Primeiro, casamentos estratégicos. Esaú e seus descendentes se casaram com mulheres de povos vizinhos, criando alianças. E segundo, em vez de expulsar os povos locais, como os horeus, eles os absorveram. Edom já nasceu como uma nação híbrida, pragmática e multicultural. Mas a revelação mais bombástica, o fato que vira de cabeça para baixo a nossa ideia sobre o poder naquela região, ainda está para ver. Edom não tinha só chefes de tribo, eles tinham algo muito mais impressionante. E tudo se resume a um único versículo, Gênesis 36, versículo 31. É uma frase que, quando a gente para pensar no público original que ouviu isso, é de cair o queixo. O texto lista os reis de Edom e então solta essa frase: antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Para pensar no impacto disso. O irmão que foi, entre aspas, rejeitado, o Esaú, fundou uma nação que estabeleceu uma monarquia completa, com reis e tudo, muito antes do irmão escolhido, Jacó. E não era uma monarquia qualquer, hereditária, sabe? A própria lista dos reis nos revela algo fundamental. Eles não são filhos uns dos outros e vêm de cidades diferentes. Isso sugere com muita força que Edom tinha uma monarquia eletiva ou rotativa entre as tribos, um sistema político notavelmente sofisticado para a época. Ok, mas qual é a moral da história? Por que registrar o sucesso do irmão rival com tanto detalhe? Bom, para o público israelita original, este capítulo tinha um peso político e teológico gigantesco. Primeiro, ele deixava claro que os edomitas eram de fato parentes, o que influenciava as leis de guerra e diplomacia. Mas, o mais importante, ele mostrava que a bênção que Isaac deu a Esaú também se cumpriu. Ele não recebeu a terra da aliança, é verdade, mas recebeu sua própria terra, sua própria nação e se tornou o pai de reis muito antes de Jacó.
O que fica no final é este contraste impressionante. Enquanto Israel estava destinado a uma jornada longa de formação espiritual, passando até pela escravidão no Egito, Edom alcançou o sucesso mundano imediato. Israel era o povo do futuro espiritual, mas Edom era, inegavelmente, o povo do sucesso presente. E é por isso que a história de Gênesis 36 nos força a fazer uma pergunta fundamental. Ao comparar o destino desses dois irmãos, o clã nômade de Jacó e o reino estabelecido de Esaú, somos levados a refletir o que realmente significa ser abençoado.